Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre falsificação e revolução e sobre classificação das ciências. Acompanhe-nos aí. Vemos que a ciência contemporânea é construtivista, julgando que fatos e fenômenos novos podem exigir a elaboração de novos métodos, novas tecnologias e novas teorias. Alguns filósofos da ciência, entre os quais Karl Popper, afirmaram que a reelaboração científica decorre do fato de ter havido uma mudança no conceito filosófico-científico da verdade. Esta, como já vimos, foi considerada durante muitos séculos a correspondência exata entre uma ideia, um conceito e a realidade. Vemos também que, no século XX, foi proposta uma teoria da verdade como coerência interna entre conceitos. Na concepção anterior, o falso acontecia quando uma ideia não correspondia à coisa que deveria representar. Na nova concepção, o falso é a perda da coerência de uma teoria, a existência de contradições entre seus princípios ou entre estes e alguns de seus conceitos. Então, Popper afirma que as mudanças científicas são uma consequência da concepção da verdade como coerência teórica e propõe que uma teoria científica seja avaliada pela possibilidade de ser falsa ou falsificada. A falsificação se apoia na ideia anterior da verdade como correspondência entre as ideias e as coisas. Ou seja, Popper considera que a antiga noção de verdade não serve para confirmar uma teoria. Uma teoria se mantém confirmada graças à sua coerência interna, mas serve para refutar uma teoria. Para explicar essa diferença entre confirmação, verificação e refutação, falsificação, Popper usa o seguinte exemplo. Uma teoria científica que disser que todos os cisnes são brancos não pode ser verificada ou confirmada porque nenhum ser humano jamais viu ou verá todos os cisnes. Todavia, basta que alguém veja um único cisne negro para refutar ou falsificar essa teoria. Uma ciência formula hipóteses para resolver problemas e as conserva até que sejam refutados ou falsificados por algum fato. Essas hipóteses são verdades provisórias mantidas até que sejam contestadas ou não consigam explicar novos problemas. Uma teoria científica é boa, diz Popper, quanto mais aberta estiver a fatos novos que possam tornar falsos os princípios e os conceitos em que se baseava. Assim, o valor de uma teoria não se mede por sua verdade, mas pela possibilidade de ser falsa. A falsibilidade seria o critério de avaliação das teorias científicas e garantiria a ideia de progresso científico, pois é a mesma teoria que vai sendo corrigida por fatos novos que a falsificam. A maioria dos filósofos da ciência, entre os quais Kuhn, demonstrou o absurdo da oposição de Popper. De fato, dizem eles, jamais houve um único caso que uma teoria pudesse ser falsificada por fatos científicos. Jamais houve um único caso em que um fato novo obrigasse a coerência, ou novo garantisse a coerência de uma nova teoria, bastando impor a ela mudanças totais. Cada vez que novos fatos provocam verdadeiras e grandes mudanças teóricas, essas mudanças não foram feitas com o objetivo de melhorar ou aprimorar uma teoria existente, mas com o objetivo de abandoná-la por outra. O papel do fato científico não é de falsear ou falsificar uma teoria, mas é de provocar o surgimento de uma nova teoria verdadeira. É o verdadeiro e não o falso que guia o cientista, seja a verdade entendida como correspondência entre ideia e coisa, seja entendida como coerência interna das ideias. A classificação da ciência. Ciência, no singular, refere-se a um modo e a um ideal de conhecimento que examinamos até aqui. Ciências, no plural, refere-se às diferentes maneiras de realização do ideal de cientificidade segundo diferentes fatos investigados e os diferentes métodos e tecnologias empregados. A primeira classificação sistemática das ciências de que temos notícia foi a de Aristóteles, a qual já nos referimos no início deste livro. O filósofo grego empregou 3 critérios para classificar os saberes. O critério da ausência ou presença da ação humana nos seres investigados, levando à distinção entre as ciências teoréticas, conhecimento dos seres que existem e agem independentemente da ação humana, e ciências práticas, conhecimento de tudo quanto existe como efeito das ações humanas. O critério da imutabilidade ou da permanência e da mutabilidade ou movimento dos seres investigados, levando à distinção entre metafísica, estudo do ser enquanto ser, fora de qualquer mudança, física, ou ciências da natureza, estudo dos seres constituídos por matéria e forma e submetidos à mudança ou ao movimento, e matemática, estudo dos seres dotados apenas de forma, sem matéria, imutáveis, mas existindo dos seres naturais e conhecidos por abstração. O critério da modalidade prática, levando à distinção entre as ciências que estudam a praxis, a ação ética, política e econômica, que tem o próprio agente como fim, e as técnicas da fabricação de objetos artificiais ou a ação que tem como fim a produção de um objeto diferente do agente. Com pequenas variações, essa classificação foi mantida até o século XVII, quando então os conhecimentos se separaram em filosóficos, científicos e técnicos. Após esse período, a filosofia tende a desaparecer nas classificações científicas, é um saber diferente do científico, assim como delas desaparecem as técnicas. Das inúmeras classificações propostas, as mais conhecidas e utilizadas foram feitas por filósofos franceses e alemães do século XIX, baseando-se em 3 critérios. De
tipo de objeto estudado, tipo de método empregado e tipo de resultado obtido. Esses critérios da simplificação feita sobre as várias classificações anteriores resultou aquela que se costuma usar até hoje. As ciências matemáticas, aritmética, geometria, álgebra, trigonometria, lógica, física pura, astronomia pura. As ciências naturais, física, química, biologia, geologia, astronomia, geografia, física, paleontologia. As ciências humanas ou sociais, psicologia, sociologia, antropologia, geografia humana, economia, linguística, psicanálise, arqueologia e história. As ciências aplicadas. Todas as ciências conduzem à invenção de tecnologias para intervir na natureza, na vida humana e nas sociedades, como, por exemplo, o direito, engenharia, medicina, arquitetura, informática. Cada uma dessas ciências subdivide-se em ramos específicos com nova delimitação do objeto e do método de investigação. Assim, por exemplo, a física subdivide-se em mecânica, acústica, óptica, a biologia em botânica, zoologia, fisiologia, genética. A psicologia subdivide-se em psicologia do comportamento, desenvolvimento, psicologia clínica, psicologia social, e assim sucessivamente para cada uma das ciências. Por sua vez, os próprios ramos de cada ciência subdividem-se em disciplinas cada vez mais específicas, à medida que seus objetos conduzem a pesquisas cada vez mais detalhadas e especializadas. Então é isso aí, isso é um pouquinho de falsificação, revolução e classificação da ciência. O físico brasileiro e co-descobridor do meson pi, César Lattes, que viveu de 1924 a 2005, em forte 1980, ele que deu origem ao nome da plataforma Lattes, né, que é a plataforma onde você coloca o seu currículo acadêmico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e no que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Compartilhe este vídeo, ajude o nosso canal a crescer, ajude a levar conhecimento às pessoas, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu dou aula. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.